Avistamentos de 2004. Em primeiro lugar temos a série de Spottings de 2004. Em 14 de novembro de 2004 a tenente Alex Getrich estava pilotando o seu Fa-18 Super Hornet quando observou um objeto longo pairando sobre a água, que deixou em movimento, deslizando 500 a 1000 pés sobre as ondas, em torno de 500 nós. O radar a bordo do caça-jet não conseguiu detectar o óbito, mas o operador do sistema de ar de Alex, no banco traseiro cujo nome não é público, também testemunhou. Alex citou sua lembrança quando estávamos tentando ligar o que estávamos vendo, um ao outro. E para ter certeza que todos estavam vendo, está se movendo tão errática e tão rápida que nossas vozes, nossas mentes e nossas chamadas de rádio simplesmente não conseguem acompanhá-lo agora. A maioria dos avistamentos de OVNIs modernos. Nessa lista pode ser creditada aqueles que trabalham na Força Aérea, e deve-se notar que os pilotos militares são especificamente treinados no que chamam de RICE Short, para reconhecimento, e referindo-se ao oeste, especificamente. Neste caso a arte de reconhecer aeronaves por suas formas, esquemas de pintura, unidade, insígnia, e mais em um dos outros Super Hornets lançados atrás de Alex, foi o tenente-comandante Chad Underwood, que conseguiu capturar o objeto em uma câmera infravermelha. Tinha cerca de 40 metros de comprimento redondo e liso e rapidamente recebeu o apelido de Tic Tac. Agora todas as filmagens que o governo dos Estados Unidos confirmou, como orador autêntico e inexplicável, pois sei que temos o clipe à mão, nessa época, começando em 10 de novembro, para ser exato, Delry Wallace, um suboficial do USS Princeton, de um míssil cruiser, estava relatando aparições em suas telas de radar na mesma área, verificando 3 vezes seu equipamento, antes de fazer seu relatório e sendo o principal técnico responsável por aquele equipamento, além de ter 6 anos de experiência diária na época antes de ele descrever o que ele estava vendo como impossível em apenas alguns segundos de um objeto, caiu para a linha de água de 60 mil pés, pairou, e depois disparou em alta velocidade fazendo ângulo reto. Voltas que foram citadas como sendo confusas e desviando a gravidade, os objetos retornaram para o céu na próxima semana, antes de ele ser citado como tendo dito que pude vê-lo no horizonte durante a noite e durante o dia e definitivamente era um objeto brilhante. Posso dizer com 100% de certeza o que exatamente estávamos rastreando agora. Deste evento com Delry sendo capaz de descrever vividamente suas memórias, mas desde então foi completamente descartado da internet, apenas vai ao Pentágono minha dose usual de lado, sobre o qual descrevo agora não se importe comigo. Em segundo lugar temos a aba de Washington. Às 23h40 do sábado, 19 de julho de 1952, Edward Nugent, controlador de tráfego aéreo no Aeroporto Nacional Ronald Reagan de Washington, tente dizer que 5 vezes avistou rapidamente 7 objetos em seu radar. Os objetos estavam a cerca de 24 quilômetros a sudoeste da cidade, sem seguir nenhuma rota de voo estabelecida e sem conhecimento. As aeronaves estavam na área Edward Superior. Harry Barnes, um controlador sênior de tráfego aéreo no aeroporto, observou os objetos no escopo do radar. Depois descrevendo que eles souberam imediatamente que existia uma situação muito estranha, seus movimentos foram completamente radicais em comparação com as de qualquer aeronave comum, Harry pediu a 2 controladores que verificassem o radar de Edward, e descobriram o que era. Trabalhando normalmente, ele ligou para a torre de controle equipada com o radar do Aeroporto Nacional, e os controladores de lá disseram que também tinham blips não identificados em sua tela de radar. E viram uma luz brilhante pairando no céu que se movia a velocidades que eles não podiam acompanhar. Neste ponto outros objetos apareceram em todos os setores do escopo do radar, e quando eles se moveram sobre a Casa Branca e a capital dos Estados Unidos, Harry, então chamada de The Andrews Air Force Base, localizada a cerca de 10 milhas embora eles relataram que não tinham objetos incomuns em seu radar, um aviador logo ligou para a torre de controle da base para relatar o avistamento de um objeto estranho. O aviador William Brad que estava na torre viu um objeto que parecia ser uma bola laranja de fogo arrastando um rabo, dizendo que era diferente de tudo que ele já tinha visto antes. William tentou alertar a outra pessoa na torre que o estranho objeto decolou a uma velocidade inacreditável e um dos pilotos das pistas do Aeroporto Nacional SC Pirâmide aguardava no cockpit de seu avião a permissão para decolar. Depois de gerar o que ele acreditava ser um meteoro, ele foi informado de que o radar da torre de controle detectou um objeto desconhecido se aproximando de sua posição.
A pirâmide observou 6 objetos, e ele descreveu como luzes brancas sem cauda, em movimento rápido durante um período de 14 minutos em que esteve em contato de rádio com Harry durante seu avistamento. E Harry mais tarde relatou que cada avistamento coincidiu com um bip, que pode ser visto perto de seu avião, quando ele relatou que as luzes se apagaram em alta velocidade e desapareceram no telescópio. Enquanto isso, na Força Aérea de Andrews, o sargento da base Charles Davenport observou uma luz vermelho-alaranjada ao sul, onde a luz pareceria ficar parada e fazia uma mudança abrupta de direção e altitude, com os fenômenos acontecendo várias vezes, em um ponto, ambos os centros de radar no Aeroporto Nacional e o radar na Base Aérea de Andrews. Estamos rastreando um objeto pairando sobre um farol de rádio. O objeto desapareceu em todos os 3 centros de radar ao mesmo tempo, às 3 da manhã. Antes de 2 jatos F-94 Starfighter da Força Aérea dos Estados Unidos dispararem de Newcastle Air Base da Força em Delaware e chegar a Washington, todos os objetos desapareceram do radar no Aeroporto Nacional. No entanto, quando os jatos ficaram sem combustível e deixaram os objetos, o que convenceu Harry de que os OVNIs estavam monitorando o tráfego de rádio e se comportando de acordo. Os objetos foram detectados pela última vez pelo radar às 5h30. Agora, o governo mais tarde tentou descartar os eventos daquele dia em uma mudança de temperatura, mas aqueles que estavam presentes foram inflexíveis. Em terceiro lugar, temos um vídeo. Vá mais rápido. O vídeo enviado pelo grupo de investigação de OVNIs para Stars Academy of Arts and Sciences em março de 2018. Foi garantido por uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação ao governo dos Estados Unidos. O vídeo foi feito em 2015, fora da costa leste, por um caça-jato Fa-18F usando o avião da aeronave On-Board Radion, em uma /AS 228 segmentação avançada para olhar pod infravermelho, também conhecido como AT-FLIR. Eu me conheço muito bem. Vou tropeçar na minha língua. Se eu tentar dizer isso mais do que acabei de dizer, será chamado de ATF para abreviar. Não é oficial, formulário curto, mas trabalhe comigo. Aqui o ATF foi projetado para permitir que os pilotos rastreiem alvos e destruam alvos no solo em alcances de até 40 milhas. Deve-se notar que o ATF é bom em detectar, mas não em engajar alvos aéreos. Agora o vídeo apelidado de Go Fast by Toda Stars começa explicando os vários números e símbolos que aparecem na filmagem. Você sabe coisas como a altitude da aeronave, que estava em torno de 25 mil pés, e o fato de que o ATF foi apontado à frente, à esquerda do Super Hornet. A leitura também explica que a aeronave estava viajando a 252 nós em uma curva de 5 graus e o objeto desconhecido estava a aproximadamente 4,4 milhas náuticas de distância. O vídeo mostra o superoperador do sistema de armas do Hornet, tentando repetidamente adquirir o OVNI com um rastreador automático integrado do AF, que pode escolher um objeto e mantê-lo centralizado na câmera após 2 tentativas. O oficial do sistema de armas, ou SU para abreviar, UAU, entendi ao qual outra pessoa assumiu ser o piloto. Diz que bip é aquilo. O piloto pergunta ao SU, depois diz: "Oh meu Deus, cara", ao qual o piloto responde: "O que é?" Aquele homem. Agora é aqui que os céticos começariam a perguntar: "Mas Alexa, como esse objeto desconhecido é diferente de você, sabe? Estranhas aeronaves do governo que você não conhece. Bem, duvidosos, deixe-me contrariar seus caminhos. Para começar, o OVNI não tem qualquer tipo de rastro de exaustão quente que seria emitido por um motor de turbina convencional parecendo emitir. Você não conhece o calor no sensor ATF. Em quarto lugar, o OVNI não tem asas ou barbatanas visíveis. Através da minha pesquisa eu aprendi que mesmo como mísseis de cruzeiro, como o americano Tomahawk, tem pequenos winglets, que devem ser visíveis, e outros mísseis, como o míssil antitanque Maverick, ainda tiverem pequenas barbatanas atarracadas. O OVNI aparece oval, e não parece voar, primeiro na direção da viagem, para citar um dos meus filmes favoritos, que o Sr. Doti Mustafa. Em quinto lugar temos a renda Quadila UAP. Jonathan, porta-voz da Coalizão Científica para Estudos de UAPS, para abreviar, explica que a organização acredita que as imagens convincentes de atividades anômalas já feitas foram feitas por uma aeronave da Segurança Interna sobre Porto Rico em 25 de abril de 2013. Vou deixar vocês se decidirem nos comentários. Mas vamos lá.
O vídeo foi capturado por volta das 9h20 daquele dia fatídico, quando um objeto desconhecido sobrevoou a pista do aeroporto Rafael Hernandes em Agodila e foi capturado por uma câmera infravermelha por uma aeronave da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, cuja filmagem vazou por uma fonte anônima. A filmagem mostra um objeto que se acredita ter até 1,5 metro de comprimento movendo-se a velocidades de até 120 milhas por hora, se aproximam do solo, antes de assumir um mergulho tardio no oceano, e se dividindo em dois. Em um relatório de 50 páginas, a SCU fez anotações de que nenhum pássaro, nenhum balão, nenhuma aeronave e nenhum drone conhecido tem essa capacidade. Também parece não mexer a água ao mergulhar, em seguida ressurgir na superfície, um fenômeno conhecido como trans. Os investigadores da SCU de Viagem Média disseram que o objeto parece ser de origem desconhecida depois de passar 1000 horas pesquisando o AP. Em questão afirma-se que os pilotos de um DHC-8 turboprop, mais uma luz vermelha sobre o oceano, eles então contataram a torre de controle, que lhes disse que não conheciam a identidade do objeto e, em seguida, as luzes do objeto se apagaram conforme ele se aproximava da costa. O avião acionou sua câmera de imagem térmica e passou a seguir. O AP. O relatório SCU concluiu dizendo que o vídeo é a melhor documentação de um desconhecido aéreo e submerso objeto náutico, exibindo tecnologia avançada que eles já viram. Eles capturaram desde então, para a liberação de mais dados do Pentágono, após o lançamento do Tic-Tac Gimbal e vídeos rápidos em seu comunicado. A FCU diz que eles acreditam que todos os dados do governo sobre objetos aeroespaciais não identificados devem ser disponibilizados ao público e sejam abertamente investigados pela comunidade científica mais ampla, desde que tais dados não comprometam as fontes ou métodos de coleta de dados. Essa agora uma investigação científica completa de tais dados seria capaz de descobrir informações valiosas, informações relacionadas à segurança nacional e ao avanço de nossa compreensão da física aeroespacial, engenharia, e você conhece nosso mundo e além. Aqui está para ajudar a lição do Pentágono algum dia e liberar essa filmagem. Se eu disse uma vez, já disse 1 milhão de vezes, eles realmente precisam parar de ser tão cautelosos sobre o que eles querem liberar. Eles realmente não divulgam informações, a menos que sejam forçados a isso. E, embora eu odeie soar como um disco quebrado, eles precisam fazer melhor e em sexto lugar, temos o avistamento do aeroporto O'Hare de Chicago por volta das 16h15 do dia 7 de novembro de 2006. Autoridades federais no Aeroporto Internacional de Chicago, O'Hare, recebeu um relatório de que um grupo de 12 funcionários do aeroporto estava testemunhando uma nave metálica em forma de píris pairando sobre o portão C-17. O objeto foi avistado pela primeira vez por um funcionário da rampa que estava adiando o voo 446 da United Airlines, que partia de Chicago para Charlotte, na Carolina do Norte. O funcionário conhece a tripulação do voo, ciente do objeto misterioso acima de sua aeronave. Esta nave desconhecida também foi testemunhada por pilots airline, gerenciamento e mecânica, então muitas pessoas estavam lá. Nenhum controlador de tráfego aéreo viu o objeto e ele não apareceu no radar. O que acabo de dizer? Objeto completamente silencioso de 6 a 24 pés de diâmetro e cinza escuro. Em vários testemunhos independentes fora do aeroporto também viram este objeto descrito. Você sabe. Vendo um disco em forma nave pairando sobre o aeroporto, afirmando que obviamente não eram nuvens. Desde que o objeto disparou através das nuvens em alta velocidade, deixando um buraco azul claro na camada de nuvens, que se fechou logo após os eventos. De acordo com um repórter do Chicago Tribune, o disco ficou visível por aproximadamente 5 minutos. Foi visto por cerca de uma dúzia funcionários da United Airlines, desde pilotos e supervisores que ouviram conversas no rádio e correram para ver. Tanto a United Airlines quanto a Federal Aviation Administration (FAA) inicialmente negaram que tivessem qualquer informações sobre este avistamento, até que o Chicago Tribune arquivou um Freedom of Information após a busca da FAA. Então ordenou uma revisão interna das fitas de comunicação do tráfego aéreo para atender à solicitação, que descobriu uma ligação do supervisor da United para um gerente da FAA na torre do aeroporto sobre o fluxo dos Estados Unidos, avistando-se. Eu ainda não me tornei óbvio, eu odeio encobrimentos. Então estou feliz pela liberdade do pedido de informação, foi legitimamente concedido. Investigadores de OVNIs argumentaram que a recusa da FAA
Em investigar o incidente contradiz o mandato da agência para investigar possíveis violações de segurança em aeroportos americanos, como no caso, o National Aviation Reporting Center sobre fenômenos anômalos. Publicou um relatório de 155 páginas sobre o avistamento e pediu inquérito do governo. E você conhece técnicas de detecção de energia aprimoradas. Porque se um objeto no ar pode pairar por vários minutos sobre um aeroporto movimentado, mas não ser registrado no radar ou visto visualmente da torre de controle, isso pode ser um problema bem grande. Em sétimo lugar temos o caso ameaça potencial à segurança humana. Começando, temos o avistamento original de Roswell, que simplesmente não pode ficar de fora. Alienígenas, OVNIs ou qualquer coisa sobrenatural, sem mencionar aquele fatídico verão de 1947. Rancher Mack encontrou destroços em sua propriedade no condado de Lincoln, Novo México, a cerca de 120 quilômetros ao norte de Roswell. Em algum momento entre meados de junho e início de julho, descrevendo como tiras de borracha de papel alumínio e papel grosso, o alcance não tinha telefone nem rádio, deixando Matt completamente inconsciente do disco voador em andamento. Então ele juntou os detritos e apenas os empurrou para baixo de algum arbusto, para despistar a luz. Esta não foi a primeira instância de uma mancha de disco voador na região, com várias histórias já sendo relatadas à imprensa. Naquele ano, em 5 de julho, Mack dirigiu até Corona, onde ouviu histórias de discos voadores prateados, e 2 dias depois, em 7 de julho, tomou a decisão de trazer os destroços para o escritório do xerife em Roswell, o xerife chamado no Roswell Army Airfield, que designou o assunto para o Major Marcel. Matt trouxe o Major Marcel de volta ao local dos destroços e os dois juntaram mais pedaços de borracha e papel alumínio, com o Major levando os materiais para casa. Dia 8 de julho, oficial de informação pública do Roswell Army Walter emitiu um comunicado de imprensa afirmando que o pessoal do 59º Grupo de Operações de Campo recuperou um disco voador perto de Roswell. Naquele mesmo dia, o Major Marcel levou o material para seu comandante de base, Coronel William Blanchard, que relatou as descobertas ao General Roger Ramey em Fort Worth Airfield. Para abreviar, General Ramey ordenou que o material fosse levado para Fort Worth imediatamente, deixando Marcel a bordo de um Superfortaleza B-29, para fazer o voo. Assim que Marcel trouxe o material para o escritório do General Ramey, tanto Raymond quanto seu chefe de gabinete, Coronel Thomas Dubose, identificaram o material como pedaços de uma pipa de balão meteorológico. O oficial meteorológico de plantão explicou aos repórteres que Wind dispositivos foram usados em cerca de 80 estações meteorológicas em todo o país. Os balões foram presos a um de 6 pontas, dispositivo reflexivo, que se parece com uma estrela prateada. Após o lançamento, o balão se expandiria com o aumento da altitude, antes de explodir a cerca de 60.000 pés, com pedaços se dispersando em sua queda no chão. Após reportagens de jornais de 1947, o incidente de Roswell desapareceu da atenção do público por mais de 30 anos, até o final dos anos 1970. O que nos leva a fevereiro de 1978, quando o pesquisador de OVNIs Stanton Friedman entrevistou o Major Marcel, cujas declarações contradiziam as que fizeram à imprensa em 1947, dizendo que queriam alguns comentários dele. Mas ele não estava livre para fazer isso. Tudo o que ele podia fazer era manter a boca fechada. E o General Ramey é quem discutiu com o jornalista o que era, e para esquecer não passa de um balão de observação meteorológico. E claro que ambos sabiam da forma diferente. Agora, enquanto ele não elaborou essa declaração, e eu gostaria que ele negasse as teorias populares na época, de quaisquer corpos sendo encontrados perto dos destroços, após o Congresso dos Estados Unidos. Inquéritos. O Escritório-Geral de Contabilidade lançou um inquérito e caminhou para o escritório do secretário dos Estados Unidos da Força Aérea para realizar uma investigação interna. Um relatório divulgado em 1994 concluiu que o material recuperado em 1947 foi provavelmente a palavra-chave. Aqui, detritos do projeto Mogul, uma vigilância militar, programa empregando balões de alta altitude e partes classificadas de um projeto não classificado da Universidade de Nova York, por pesquisadores atmosféricos. Surgiu um consenso acadêmico concluindo que os militares decidiram esconder a verdade sobre o objeto do dispositivo de acidente, supostamente monitoramento de teste nuclear, e, em vez disso, informou ao público que o acidente foi o mau tempo. O balão supostamente foi lançado de aeródromo. Sinto muito,
Aeródromo do Exército um mês antes carregando um refletor de radar e sensores, Mogul, do projeto classificado para monitoramento experimental de soviéticos, testes nucleares. Os relatórios da Força Aérea foram descartados por especialistas em OVNIs, como sendo desinformação ou simplesmente implausível. Sim, agora a parte assustadora de tudo isso para mim é contar quantas vezes o governo mudou de causa esperando que o público em geral acredite neles. Você acredita?